Então, hoje nós vamos falar de os filhos mais adultos, né? Nós falamos até agora dos filhos menores, começamos a entrar na pré-adolescência, um pouquinho da adolescência, mas hoje nós vamos falar de adolescência, quando os filhos saem de casa, quando os filhos fazem escolhas ruins, quando adultos ou adolescentes, e o papel dos avós, tá? Eu sei que para alguns ainda está distante isso, mas o que a gente vai passar aqui é importante porque tem um preparo para a fase da adolescência. Então vamos lá. Adolescência. Então é importante o seguinte, a gente já passou um pouquinho, né, sobre isso. É importante ter bases sólidas na infância. Para quê? Para que ele na adolescência siga aquele mesmo caminho. Se a gente não consegue controlar eles com 3, 5 anos, quando tiver 15 vai ser difícil. Então, começando pela adolescência, pela infância, você estabelece as bases de caráter, de conduta, que vão ajudar muito quando chegar na fase da adolescência. Também é importante você lidar com a fase da pré-adolescência. Então, você vendo que eles estão crescendo, você vai dando responsabilidades com vigilância, para quando eles chegarem na adolescência, eles estarem preparados para algumas dessas coisas. Tá, eles agora vão ter uma opinião que vai se formando, que vai crescendo, e a gente tem que ir trabalhando isso nessa fase, para na adolescência não vir qualquer um e fazer a cabeça deles. Então quando é pequeno você lida muito com o sim, o não, o pode, o não pode. Na pré-adolescência você já começa a dar para eles as razões disso. Porque aí ele vai entendendo, porque quando chegar na adolescência aquilo vem de sinal de alerta para eles. Também os adolescentes têm que olhar para o lar e ver no lar o quê? Um ambiente seguro. Mas se o pai e a mãe vivem brigando dentro de casa, o adolescente ele é jogado para fora de casa. Eu não aguento mais ficar em casa, só briga, só gritaria, eu não aguento lá dentro de casa. E é uma das coisas mais comuns que psicólogos ouvem no seu trabalho, é isso, os adolescentes não suportam o ambiente do lar, porque é um ambiente tóxico. O pai e a mãe não aprenderam a resolver seus problemas durante 10, 15 anos de casamento, eles não se perdoaram, e às vezes usam até os filhos para se joga o filho um contra o outro, para fazer o quê? Usar do filho para atingir o pai ou para atingir a mãe. Então é um ambiente que ele não se sente seguro, é um ambiente onde ele sente que está tumultuoso, e aí ele vai se afastar cada dia mais. Então o lar tem que ser realmente um ambiente quando o bicho pega, quando ele está humilhado, quando ele está cansado, quando ele está sofrendo, ele corre para dentro de casa. Mesmo que ele não conseguiu falar tudo, mas é um ambiente seguro dele. Todos nós temos o nosso ponto de ambiente seguro. Às vezes é ligar para um amigo, às vezes é o ambiente da igreja. Todos nós buscamos onde nós temos um ambiente para correr na hora das nossas dificuldades. E o adolescente ele precisa ter esse ambiente no lar. Não dá para ser fora dele. Deixa eu desligar aqui, que eu esqueci. Também temos que tratá-los com amor, um amor incondicional. Apesar daquela, sei lá, daquele cabelo horroroso, apesar das suas chatices, apesar do jeito adolescente de ser, que fica desafiando, apesar dos sonhos que nós achamos isso é uma bobagem, que não tem tamanho, e eles querem ficar horas falando daquilo, e você começa a se irritar com aquilo. E a gente tem que amar de forma incondicional. Atenção concentrada. Na hora de conversar, quando ele quer conversar, a gente tem que dar atenção. Porque se ele sente que você te ouve, se ele sente que você está prestando atenção nele, ele vai se abrir uma hora. E eles vão testando. Eles começam a falar uma bobagem, começam a falar outra coisa. Se eles verem que você está dando atenção, eles vão chegar na hora do que eles realmente querem. Agora, se eles sentem que não está sendo atendido, então o que acontece? Ele não vai falar para você. Ele vai falar para qualquer outro, menos para você. E aí a gente também estava falando sobre a ira na adolescência. Isso a gente falou na outra semana. E tem a ira aberta, aquela explosão, aquela gritaria, tudo bom, menino? Aquela gritaria, aquela bater porta, aquela coisa assim de adolescente. E tem aquela que é mais perigosa, passivo-agressiva. Não grita, mas ele te leva em banho-maria. Faz isso, já vou. Faz isso.
Ó, vai lavar a louça. Ah, já vou, mãe. E fica, e enrola, e passa 1 hora, um dia, 2, e vai ganhando na enrolação. E é uma forma de rebeldia também, de expressão de ira. Eu vou fazer o que eu quero, não o que você quer. Não vou gritar com você, mas também não vou fazer o que você está mandando. E a gente tem que estar atento a esse comportamento, porque ele é mais perigoso do que o da ira de explosão. Porque dali ele pode ir para outras coisas, para te provocar. Então vamos olhar, ah não, meu filho não é irado, ele não grita. Mas se ele fica com esse comportamento, então é uma expressão de ira, só que ele está dizendo assim, ó, vai ser do jeito que eu quero, vai ser na hora que eu quero. Aí chega um dia que o pai e a mãe não aguentam, explode a tampa da panela de pressão lá no teto, e aí diz que, tá vendo mãe, a senhora é ignorante, olha só, gritando comigo desse jeito. Mas no fundo, foi provocando aquela situação, provocando até que dá explosão. Então a gente tem que estar atento aos comportamentos deles. E esse passivo-agressivo ele é perigoso. A gente tem que tratar, porque é uma forma de rebelião, é uma forma de ira que está interna, e que se não for tratada, se não for resolvida, lá na frente vira um problema muito sério. E nós temos que lembrar que ele está saindo do controle dos pais para ir para o controle da sua vida. Por isso que os hormônios são assim. Por isso que às vezes tem essas explosões de ira. Por isso a insegurança de muitas coisas. Eles estão começando a pensar o que eles querem da vida. Profissão, casamento. Eles estão começando a pensar essas coisas. Isso está um turbilhão na mente deles. E você como pai e mãe, você já não controla mais. E aí você começa a ficar desesperado. Então o que a gente precisa? A gente tem que criá-los desde pequeno na direção de Deus. Porque na hora que eles largarem da nossa mão, eles vão agarrar a primeira mão que estiver mais perto. E se eles estão criados na direção de Deus, eles vão agarrar na mão de Deus. Se não, eles podem agarrar em qualquer mão que estender para eles. Pode ser um namorado sem vergonha, pode ser uma moça que não presta, pode ser um traficante, pode ser 1000 coisas. Então, nós criamos eles de pequenos, na mesma direção, com o mesmo alvo, durante a infância, a pré-adolescência e a adolescência. Porque eles vão aprendendo a confiar em Deus desde pequenininhos. E na hora que eles tiverem um problema e não tiver gente por perto, eles sabem a mão para agarrar. A mão que está perto dele é essa. Então, é isso que a gente tem que cuidar muito. Está saindo do nosso controle, eles estão indo para o controle da vida deles, só que eles vão agarrar em alguma coisa. E aí a gente tem que direcioná-los a Deus para que, quando largar da nossa mão, a primeira mão que eles vão encontrar é a de Deus para agarrar e servir a Deus. A gente falou um pouquinho sobre a depressão na adolescência, né? Que a ausência de comunicação e liberdade pode ocasionar depressão. Então ele não tem com quem se abrir. Ele está vivendo seus dilemas. O pai quer que ele seja advogado e ele quer ser lixeiro. E o pai quer morrer quando ele fala isso. E às vezes ele fala só para provocar. Porque eles gostam, adoram provocar os pais. E a gente tem que ter sabedoria em como lidar com isso. Talvez a questão não é assim, ó, você vai ser doutor e pronto, acabou, moleque. De repente, você quer ser lixeiro? Não quer? Então tá bom, vamos lá na rua, vamos ver como que é o dia do lixeiro, vamos lá. Leva ele lá numa lixeira, pega a mais suja, mais podre. Filho, põe lá a mão lá, pega lá. Ah não, pai, isso é nojento, pai, você quer ser lixeiro. Em vez de ficar gritando, brigando com ele, leva ele para a realidade. E não tem nenhum problema ser lixeiro. A questão é que às vezes nós temos sonhos que eles não querem. E aí eles ficam jogando um monte de coisa para provocar a gente. Ou eles têm um sonho, não, eu vou ser astronauta. Ah, joia. Então vamos lá no alto do prédio, olha para baixo ali, ó. Ah não, eu tenho medo, pai. Como você vai ser astronauta se você não consegue olhar daqui para baixo? Ou outras coisas, você pode criar, use a criatividade para ver os prós e os contras das profissões que eles estão citando. Porque às vezes é um sonho, e nós podemos deixar eles sonharem, mas dentro de uma realidade. Então a gente tem que pensar nas questões que estão envolvidas. Então, alimente os sonhos, mas também mostre as realidades. Para que ele possa abrir o coração para você. Aí chega uma hora que ele vai dizer assim, tá pai, eu acho que eu não vou ser lixeiro não, eu achei aquele muito nojento ali. Ou ele pode dizer, não, você.
E aí você fala, só tem que lembrar que não ganha também, filho. E você continuar trabalhando essas coisas na vida dele. Porque não tem nenhum demérito você ter um trabalho desse. Porém, a questão é que ele vai ter que pensar que não vai ter um ganho bom. Então a gente mostra a realidade, conversa, mas pelo menos ele sabe, meu pai me ouviu. Pelo menos sabe, minha mãe me ouviu. Por quê? Às vezes eles jogam uma coisa bem longe para chegar onde eles querem. E a gente tem que lembrar que no meio de tudo isso, existe o papel do Espírito Santo trabalhando no coração dessas crianças. Então quando nós criamos eles, nós temos que criá-los para Deus. Quando pequenos temos que ensinar a palavra de Deus, incentivar a decorar versículo, incentivar a conhecer cânticos que falam sobre Deus. Porque você ensinando isso de pequenininho, quando eles ficarem maiores, isso vai estar na mente deles. E a gente viu lá o Salmo 119, que diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra dentro de nós nos ajuda a saber como devemos agir para não errar. Então se a palavra está dentro deles, quando eles chegarem na adolescência, eles vão ter oportunidade de errar, eles vão ter situações que pode ser que aconteça um problema maior, mas vem um sinal de alerta. O Espírito Santo usa aquilo que está dentro deles e faz eles lembrarem aquela coisa. E aí a gente tem que alimentar muito isso na vida deles de pequenos, para na adolescência eles poderem agir de uma forma adequada. Aí alguém fala, mas eu tenho os meus filhos grandes, e eu não consegui vir alimentando isso de pequenininho. A gente nunca pode esquecer do poder da graça de Deus na vida de uma pessoa, que transforma a vida da gente. Talvez nem todos aqui foram criados num lar cristão com esses princípios. E Deus mudou a vida ou não mudou? Mudou. Então pode mudar a vida de um adolescente rebelde? Pode. A gente que vai ter que ter um pouco de sabedoria e paciência e conduzi-los numa direção que eles entendam quem Deus é, como Deus age, que eles entendam a salvação em Cristo. E aí eles não querem agradar o pai e a mãe, eles só querem desafiar o pai e a mãe. Porém, se eles criam um temor a Deus, então aquilo vai começar a fazê-los refletir sobre suas atitudes. Então a graça de Deus, a gente viu esse texto de Tito, né? O verso 11 fala, a graça de Deus se manifestou salvadora aos seres humanos. Ou seja, Deus estendeu a graça em salvação para aqueles seres humanos. Isso está falando do passado, quando a gente creu, ele veio e nos salvou. Agora, ela nos ajuda, verso 12, a renunciar à impiedade, o pecado, os erros. É o presente, dia a dia. A graça que me salvou é que me ajuda no dia a dia. E é por isso que eu falei na semana passada, enfatizei que tem gente que diz que creu na graça de Deus, mas acha que pode fazer toda a besteira que vier na frente. Acha que pode xingar, que pode humilhar, que pode ser uma pessoa, um veiaco, que pode fazer qualquer coisa errada. Cristo pagou os meus pecados. Então ele não entendeu a graça, porque a mesma graça que me salva lá atrás, me conduz dia após dia buscando o Senhor. Então a graça que salva, a graça que transforma. Então Deus aceitou a gente como a gente era. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aceitou o miserável, o pecador lá, e ele me salvou e pronto. Só que daqui para frente ele mostra um caminho para eu seguir. E se eu entendo essa graça, eu quero andar nesse caminho. E aí depois fala, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é o futuro. Então a graça de Deus nos salvou passado, nos ajuda a andar hoje presente e nos levará para morar para sempre com o Senhor futuro. Enquanto a gente aguarda o dia de ir para o céu, a gente vive debaixo dessa graça do Senhor, certo? Um exemplo muito simples, Filipenses 1. Paulo estava para ser julgado, ele estava preso em Roma e ele poderia ser executado ou solto. O resultado daquele julgamento, ele foi solto, mas quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele não sabia o que viria. E aí ele fala o seguinte, no verso 20 ele fala, o que importa é que Cristo seja engrandecido na minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Meu alvo é que ele cresça, não eu. É que ele seja importante, não eu. Aí o 21 ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí no 23, acho que é o 23, ele fala assim, eu estou dividido. Eu quero permanecer para continuar trabalhando para Deus,
mas o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, resumindo, é o seguinte: Paulo dizia o seguinte: enquanto eu estou nesse mundo aqui, a razão da minha vida é Cristo, que Ele seja engrandecido, Ele é a razão do meu viver, eu quero fazer a vontade dEle, mas eu aguardo o dia do incomparavelmente melhor. Então, vivamos o melhor para Cristo, enquanto aguardamos o dia do incomparavelmente melhor. Os desafios das novas fases, então. Dei uma apanhada aqui na parte do adolescente, de uma forma rápida. Agora, as novas fases. Quando o filho está chegando na fase adulta, 18, 20 anos, eu sei que hoje existe muita discussão que a adolescência está indo até os... Tem uns que parece que tem 40 anos e ainda são adolescentes, né? Só quer saber de videogame, mas vamos pôr. Adolescentes, isso. Então, vamos lidar com essa questão. Um filho com idade também tem a sua responsabilidade. À medida que eles vão crescendo, a responsabilidade vai aumentando. Eu já citei que a minha avó falava: serviço de criança é pouco, mas quem rejeita é louco. Se ele pode ir lá, filho, vai lá e pega aquilo lá para mim. Ele vai lá e pega. Tem 5 anos. Eu quero cozinhar. Põe lá para ficar olhando o arroz secar. Quando secar, chama a mãe. Você ganhou 15 minutos de folga no dia. Ela, mãe, será que tá bom? Ó, tá quase. E fica lá. São coisas pequenas. Arruma seu quarto, guarda os seus brinquedos. E aí vai crescendo essa responsabilidade. E quando eles estão chegando na fase adulta, essa responsabilidade tem que crescer mesmo. Então, um filho tem que ter responsabilidades. Vamos lá ler João, capítulo 9, versos 18 a 21. João 9, 18 a 21. Alguém pode ler, por favor? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viam, e perguntando-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ele tem idade, então ele pode responder por si. Uma coisa simples, né? Aqui o assunto era os fariseus não acreditando em Jesus, querendo dizer que aquele cego não era cego de nascença, e os pais são interrogados por isso, e eles falam: é simples, meu filho tem idade, pergunta para ele. Com o crescer, eles têm idade, e com a idade vem as suas responsabilidades. Eles vão responder por seus atos, vão agir de uma forma coerente, devem agir pelo menos, eles devem ter coisas, responsabilidades a se cumprir. O que é curioso desse texto aqui, depois se você continuar lendo, no verso 24, estão lá apertando o cego, né? E aí falaram: não, ele não pode ter te curado, não. Ele falou que Jesus curou, não, ele não pode ter te curado porque ele é pecador. Aí o cego responde: se é pecador, eu não sei, eu sei só de uma coisa, eu era cego, agora vejo. Quer dizer, não importa o que vocês acham, o que vocês falam, eu não enxergava, agora enxergo. Jesus mudou minha vida. Então, aqui nesse caso, é só a lição para a gente pensar. Os pais falaram: ele tem idade, pergunte para ele. Se o nosso filho tem certa idade, seja assim, com 13, 14, 15, 20, as responsabilidades vão aumentando. Eles têm que assumir a sua responsabilidade, a maneira de agir, fazer as suas coisas e responder por seus atos. Se a gente quer ter que a vida inteira correr atrás dos filhos, é só livrar eles das consequências dos seus atos. Tem que deixar dar uma sofrida às vezes. Ah, ele mentiu. Não vai você e cobre a mentira dele, não. Ele tem que ir lá e admitir: não, mentira, eu errei. Ah, ele bateu alguém. Ah, filho, faz o seguinte, fala que você fez, mas que foi por causa disso, isso. Ajuda ele a inventar desculpa. Não, filho, você errou, isso é errado. Vai lá e pede perdão.
Isso vai crescendo à medida que ele vai crescendo, tendo mais convicção, mais realidade de vida, crescendo em idade e maturidade. Isso vai produzir maturidade, ele aprender a assumir e as consequências dos seus atos e assumir responsabilidades. Com a chegada da juventude, tem que chegar também responsabilidade. Não dá mais para viver como criança. Tem que trabalhar, buscar rumos na vida. Não dá para só viver em videogame ou redes sociais. Então, um menino quer ser jogador de futebol. Quero ser jogador de futebol, tá? Chegou com 18, vai trabalhar, vai para o exército. Não, mas eu quero ser jogador. Filho, você pode até fazer teste se você quiser, o texto, mas você vai trabalhar. Não vou criar vadio em casa, não. Não, eu vou jogar videogame porque você é o melhor gamer, você é isso, você é aquilo. Não. Você pode jogar videogame das 7 às 8, mas você vai trabalhar. Ah, mas ninguém vai ser campeão assim, tem que jogar dia e noite sem parar. Na verdade, jogar a noite inteira e dorme o dia inteiro, né? E aí você cria um cara que não vai conseguir nunca sustentar a família dele. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu passo uma... Claro, passou a noite inteira jogando videogame, vai passar mal durante o dia mesmo, tem que dormir. Então a gente tem que fazer com que eles aprendam, que eles trabalhem. Eu pessoalmente sou contra essa lei de que não pode trabalhar com menos de 16 anos. Porque com 16 já criou um monte de hábito ruim. Então a gente tem que ser criativo e fazer ele trabalhar em casa. Você tem um quintal, você vai cortar grama, você vai limpar o canteiro, vai lavar a louça. A gente tem que criar neles responsabilidade e saber que a vida não é só deitar e ficar jogando ou ficar na internet ou ficar nas redes sociais. Tem que trabalhar, eles têm que criar essa responsabilidade. E aí nós temos um problema de geração hoje, não tem? Os caras não trabalham, não estudam, não faz nada da vida. E aí vai casar, vai ter família, vai ser o quê? Pode até casar, mas não vai sustentar a família. Então a gente tem que criar nos nossos filhos, na juventude, responsabilidade, e ele tem que trabalhar. Ele precisa fazer faculdade? Não, mas ele pode fazer um curso profissionalizante e trabalhar numa área, ser um bom profissional numa área, ou aprender a lidar com os negócios, ter uma empresa, ser bom de brique, mas ele tem que ter um rumo na vida. Não dá para esperar ele ter 25 e falar: o que você quer ser, filho? Eu quero ser um jogador de videogame, eu quero chamar uma mulher que me sustente. Ou um homem que me sustente. Infelizmente é isso que aconteceu. Aí depois o cara vê que vai ser difícil, aí o cara tem 25, arruma uma de 60 para sustentar ele. Parece um pouco forte, mas é o que está acontecendo hoje. Então, Tira, acho que Sim. é importante a gente até parar e pensar que quando a gente fala de uma geração que está com problemas, eu concordo contigo bastante nisso, a gente tem que pensar na geração que criou, né? Sim, na a culpa é dela. criou, né? A culpa é da geração Então, que criou. assim, e como a gente tem evitado com que os nossos filhos passem por frustrações que são fundamentais para qualquer desenvolvimento sadio. Sim. Então, para o nosso filho não se frustrar, a gente passa e às vezes ameniza com um doce. Tem que deixar a criança às vezes chorar, sofrer. A vida é isso, né? Sim. E são as pequenas coisas que eles aprendem. Então, hoje eu até vi um vídeo do psicólogo e assim, os psicólogos nesse momento, eles têm um papel muito importante e estão trazendo à tona muitas coisas que precisam ser retomadas, né? E justamente sobre isso, o quanto o celular ocupa hoje um lugar de realmente não frustração das crianças. E as consequências vão ser bem piores do que as que a gente já vê hoje. Sim. Na verdade, assim, hoje é reflexo da maneira como eles foram criados. E daqui 15, 20 anos vai ser o reflexo da maneira como... Agora eu vou dizer vocês porque eu já estou já sou vô, né? Já passei ali a fase. Mas muitos problemas, eles carregam pelos pecados deles, pelos erros deles. Mas muitos problemas, nós que deixamos alguma parte a desejar. E eu digo isso com temor a Deus, eu também sou humano, também olho para trás, podia ter feito isso melhor, podia ter agido dessa maneira. Até depois, quando terminar o estudo, vendo a hora, eu acho que vai dar tempo, aí a gente faz uma roda, eu vou dar algumas coisas que aconteceram comigo, para ajudar vocês a visualizarem, coisas que foi fácil, foi difícil,
E as coisas que a gente apanhou para aprender também. Vamos lá, talvez você pergunte o que fazer se ele não quer trabalhar. É fácil, não dá dinheiro para ele. Tá? Deixa passar vontade. Eu queria comer um X com os meus amigos, pai. Você trabalhou? Vai trabalhar para ter dinheiro. Dói? Claro que dói. A gente não quer ver o filho da gente passando vontade. Mas, se a gente não criar isso neles, a gente está perdido. Tá? Eles têm que sofrer as consequências. Ele só quer jogar videogame a madrugada inteira. Os primeiros dias vai espernear, vai gritar, vai sapatear, vai dizer que vai embora de casa, vai fazer a mochila, mas corta a internet. Não precisa cortar o dia inteiro, deu 9 horas, 10 horas, corta. Eu vou ligar. Não, cortei. Pronto. Tira o roteador, põe debaixo do braço e leva para o quarto. São atitudes drásticas, mas necessárias. Senão não segura. Tá. Provérbios 6, 14 e 10, 4, falando sobre essa necessidade de a gente desenvolver nos filhos na juventude trabalho, responsabilidade, porque senão vão ser problemas. Então alguém pode ler Provérbios 6, 14 e outro 10, 4. Tem o coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. 10, 4, alguém pode ler? Eu vou confirmar essa referência aqui. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Tá. Então assim, eu entendi agora a associação. O que acontece é o seguinte: aquele que é preguiçoso, ele vai passar necessidade. E também aquele que é desocupado vai ter tempo para pensar e fazer bobagem. É o que o 6,14 está falando. Então a minha versão fala assim: no seu coração a perversidade, e todo o tempo maquina. Por quê? Essa mente está desocupada, não tem nada de bom lá dentro, fica maquinando o mal. Então é importante preencher o tempo deles com atividades, chegando na juventude, trabalho, responsabilidade, se é faculdade ou curso profissionalizante, mas tu tem que ser uma pessoa adulta, não dá para viver mais como criança. Não tem aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? Tem aquele ditado. E tem um outro lado também, né? Eu vejo muito no consultório. Eles, né, a geração dos adolescentes, jovens adultos de hoje, eles são tão poupados que gera no íntimo deles um sentimento de incapacidade. Sim. Porque é como se nada foi autorizado, sabe? Tu não é capaz de fazer isso. Né? Tu não precisa fazer isso. Deixa eu faço. Deixa que eu faço, né? E Sim. isso, hoje, né, a consequência para a vida deles é horrível. Porque Horrível. eles estão iniciando uma fase adulta, né? Muitas vezes têm um diploma, mas não se sentem capazes. Uma coisa curiosa, não sei se você, sobre a importância de deixar eles apanharem da vida um pouco, para engrossar o ombro. Mas eu vou explicar daqui a pouco, eu volto, o Kelvin. Talvez a referência é do capítulo 6 ali, do 6 ao 11. Fala do preguiçoso também. Isso, pode ler, Kelvin, por favor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sabe, o qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim que sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então o preguiçoso vai vir, vai passar necessidade. Então, sobre essa importância, obrigado, viu, Kelvin? Sobre a importância de você deixar eles apanharem um pouco na vida. Não sei se vocês sabem que os barcos dos vikings eram os mais resistentes da antiguidade. E aí fizeram alguns estudos para saber por que eles tinham os melhores barcos. E aí viram que o segredo estava no mastro principal, porque ele não quebrava nas tempestades.
Então, como que eles faziam esse mastro principal? Eles iam numa montanha, escolhiam um lugar bem alto, a melhor árvore e cortavam, não a árvore, tudo em volta. E deixava lá para ela apanhar do vento. E a árvore ia, voltava para criar resistência. Depois de um tempo cortava e fazia daquela árvore o mastro principal, e ele não quebrava nas tempestades. As gerações que mais desenvolveram foram as gerações pós-guerra. Pode ver, quais são os países mais desenvolvidos hoje? Vamos pôr dois como exemplo, Japão e Alemanha, que foram destruídos na guerra. Aquela geração que veio depois daquilo, teve que se inventar, teve que no meio da dificuldade buscar soluções para os seus problemas. E viraram potência. Questão de 50 anos pós-guerra, uma, duas gerações, viraram potências. E países que tinham sido totalmente destruídos pela guerra. Então as adversidades engrossam o lombo da pessoa, criam resistência e faz com que a criança, ou no caso o jovem, o adulto, o ser humano, busque soluções para aqueles problemas que ele está passando. Mas sabendo que cada um também tem o seu limite, né? Porque às vezes lá em casa eu falo pro meu marido, não fala assim, né? Não faz isso. Ele, tá, eu nunca mais vou falar. Não dá para dizer isso, a gente não consegue. Daí eu disse, tá, mas aí tu sai do 8 e vai pro 80, né? Ou seja, a gente tem que saber o limite do nosso filho. Sim. Porque não dá para dizer que todos vão ser iguais, tem uns que vão suportar, né? E tem áreas que eles vão desenvolver. Tem alguns que vão ter áreas que vão ser muito fortes. Vamos por eu e meu irmão. A gente não era gêmeo, mas ele era maior que eu. A diferença entre nós é 11 meses. Nem no aniversário de 1 ano eu fiquei livre dele. Tá? Então a gente ia para a escola junto, tudo junto. Só que personalidades totalmente diferentes. Eu era mais de estudar, e principalmente áreas exatas. E ele odiava estudar. Mas ele tem um potencial administrativo muito bom. E é um cabeleireiro que mata a pau. E se pôr eu para cortar o cabelo de alguém, o cara me mata depois. Cada um tem a sua habilidade e tem o seu potencial. Então quando a gente fala de desenvolver potencial, de deixar passar as dificuldades, para que eles mostrem essas habilidades. Não adianta exigir de um filho que ele vai fazer igual o pai em alguma área, sendo que ele não tem esse perfil. Deus dá dons e habilidades para pessoas diferentes. Não é porque o cara é crânio em matemática que o filho vai ser. E aí a gente tem que entender essa parte para saber qual a área lidar com cada um. Porque senão a gente pode ser injusto. Mas como nós estamos falando aqui, esse assunto já vem de pequenininho. Agora quando fala na juventude, tudo bem, não importa. Ele não consegue ser um administrador. Não tem problema nenhum. Mas você vai trabalhar. Ah, mas eu ainda não consegui nada que eu me encaixe. Tá bom. Lá no mercado está precisando de empacotador. Enquanto você não descobriu o que você é, você vai ser empacotador. E faça o seu melhor. Porque tem que aprender a criar responsabilidade, tomar bronca. É bom para trabalhar às vezes longe do pai e da mãe. Você tem uma empresa, você quer pôr o filho para trabalhar lá? Põe, mas não deixa ele debaixo do filhinho do papai trabalhando. Ele tem que levar pau como todo mundo, ele tem que apanhar igual todo mundo. Senão ele não vai crescer. Às vezes é até bom pôr uma outra empresa em outro lugar, porque lá ele não vai ser mais o filho do pai. Ele vai ter que se virar, ele vai ser ele. E é isso que ajuda eles a crescerem. Do controle paterno, agora esse controle que a gente tinha quando pequenos, agora se torna uma influência, quando eles são jovens. A gente não consegue mais controlar tudo. Então a gente vai influenciar os filhos. Os filhos ainda devem honrar os pais, mas eles têm que aprender a tomar suas decisões. Porque às vezes os pais querem continuar tomando as decisões por eles quando eles têm 20, 25, 30 anos de idade. Eu vou influenciá-los, ajudá-los, orientá-los para essa decisão, mas eu tenho que fazer com que ele decida. Eu lembro que foi um susto. O Rafa um dia chegou para a gente, estava com 20 anos, pai, vou para a Inglaterra. Você ficou doido, moleque? Pensei, né? Não falei. Ainda bem que segurei a língua, né? Aí, mas o que você vai fazer lá? Não, vou lá para desenvolver inglês. Boa ideia. Mas como que você vai viver lá? Não, vou arrumar um emprego lá. Tá joia, então você já está procurando emprego?
Bom, resumindo a história, ele foi, arrumou um emprego no hotel, em troco de comida e pouso. E foi para desenvolver inglês. Quando chegou aqui no Brasil, já com 10 dias estava empregado. Trabalhou na Inglaterra como em hotel, chegou aqui falando inglês. Mas no começo me assustou. Eu não posso tomar decisão por ele. Agora, como eu posso influenciar? Mostrando para ele, tá, e como você vai fazer isso, como você vai fazer aquilo, como você vai fazer aquilo outro, ou como você vai viver. E aí, às vezes, a Ledinha, mas bem, ele vai para outro lado, o que você vai fazer? Ah, vou tirar o passaporte, se precisar eu corro lá. Mas deixa aí, deixa quebrar a cara, deixa sofrer um pouco. Né? Faz parte. E a gente também. A criança aprende a andar como? Caindo também. Começa lá, parece um negócio assim, dá 2 passos e joga. Mas depois vai andar. Agora se você, não, ele vai cair, não vou deixar andar. Nunca vai andar. E às vezes na idade adulta ou na adolescência a gente faz isso. Não deixa eles dar os passos de tomar os tombos para poder crescer. Então a gente tem que influenciá-los, ajudá-los a tomar suas decisões. Claro, se a gente vê que uma decisão é errada, a gente chega e fala, está errado por isso, e vai influenciá-la na decisão certa. Mas tem que fazer eles pensarem no amanhã, no daqui 10 anos, em como vai ser a vida. Antes que eles saiam para aquela porta, aí vamos falar, saiu, ele vai sair para a faculdade, ele vai sair para trabalhar em outro lugar. Quais os passos? O que a gente deve fazer? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 e Mateus 22, 37. O que a gente tem que fazer quando ele está na porta para ir embora? Deuteronômio 6, 5. Alguém leia, por favor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então foque em mostrar para o filho que ele precisa amar a Deus e viver para a glória de Deus. Você não vai estar mais lá para ver o que ele está fazendo. Você não vai estar lá na faculdade para ver se ele está aprontando ou não. Ele tem que aprender a temer a Deus. Então antes que ele saia da porta, enche o tanque dele para que ele entenda o amor a Deus, viver para a glória de Deus, temer a Deus. Porque quando ele sair da porta, ele fala, pai não está vendo mais, a mãe não está vendo mais, vou sair para a festa. Aí ele lembra que Deus é tudo. Se eles temem os pais, o dia que pisou para fora da porta, você não segura mais. Se eles temem a Deus, eles continuam no mesmo caminho. Segunda atitude para fazer, para tomar com eles, antes que eles saiam pela porta. Fale sobre escolher os amigos certos, o perigo da amizade errada. Alguém pode ler 1 Coríntios 15, 33? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se eles começarem a andar com pessoas ruins, vai corromper os bons costumes. Não falava palavrão, começa a andar com uma turma da pesada, está falando palavrão. Não roubava, começa a andar com os caras da pesada, dali um pouco está achando que isso é normal. Então, foque no amor a Deus e temor a Deus, viver para a glória de Deus, e fale bem sério sobre o perigo das amizades. Tá? É chato, eu já sei, o senhor já falou isso, vou falar de novo. Paulo disse para o pessoal que não cansava de escrever as mesmas coisas. Eu também não canso de falar para você que tem que cuidar com os seus amigos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Fale do perigo da libertinagem. Provérbios 2, 16 a 19 e 1 Coríntios 6, 12 a 20. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus.
porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Ou seja, viver uma vida libertina vai trazer consequências para o resto da vida. Aqui está falando, cuida com a mulher que está lá na esquina. Cuida com a mulher adulta, não precisa ser prostituta. Aquela que vive uma vida desregrada. Porque quando você pega essa vereda, você vai ver que as consequências lá na frente vão ser muito dolorosas. Pode ser consequências físicas, como pegar uma doença, consequências emocionais de você ter um filho com uma mulher que você vai ter desespero de pensar que ela está criando seu filho. Pode ser incômodo para o resto da vida. E hoje em dia corre risco até de morrer. Porque às vezes também pode ser a mulher que vê o cara sem vergonha, um cara bonitão, e aí ela quer ir atrás, só que ele é o pão, cascadura e miolo mole. E aí o negócio pega. Então a vida libertina, ela traz consequências pesadas. Então avisa os filhos sobre isso, porque depois que enveredou, as sequelas são dolorosas. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Não precisa nem explicar o texto, né? Fuja. E fica, e quando chegar no fuja, né, quando você está lendo para o filho, olha aqui, ó, filho, falou, foge. Não tem ninguém que aguenta isso. Sansão começou a se engraçar com o Dalila, quando viu já estava cego, agarrado, tudo arrebentado, né? O Davi ficou olhando da janela, quando viu já tinha aprontado. Quem que conseguiu resolver isso? José. A mulher agarrou ele e saiu correndo. Não tem ninguém forte nessa área. Ou você foge ou você cai. É pesado, mas é o jeito de sobreviver nessa área. Ou vai dizer que alguém vai ser tão forte que vai aguentar? E vai aguentar, não tem problema, não. Aí vai, quando vê, não tem mais volta. Então, foge é a solução. O perigo desse tipo de pecado é que ele vai te escravizando de tal forma que chega uma hora que você não consegue libertar sua alma. Você está preso nessa coisa. E as sequelas que isso traz para dentro de um casamento depois são muito terríveis. Aí você está andando na rua, você encontra uma... Ih, essa daí eu saí com ela. Minha mulher veio. Essa daqui eu saí com ela. Ixi, vai dar B.O. E vira uma insegurança dentro do lar e vai embora. Os problemas que tudo isso pode trazer. Então, nós, antes que eles saiam pela porta, 3 coisas que tem que ser claras para os nossos filhos. Ame a Deus e tema a Deus. Cuida com seus amigos. Foge da vida libertina, porque as consequências são pesadas depois. Os filhos adultos podem morar com os pais ou não. Se for por um tempo, por um propósito, pode. Então, sei lá, quantos solteiros estão morando com os pais, mas vamos acordar para a vida, vamos trabalhar, vamos viver, senão tem 50 anos que está morando com o pai. É pecado? Não. Desde que tenha suas responsabilidades. Então uma moça solteira, não vai morar numa cidade às vezes grande e perigosa, ela pode morar com os pais? Pode. Não é pecado nenhum. Mas desde que ela trabalhe, se sustente, seja uma pessoa por si, certo? Agora, casados, pode morar com os pais? Por um tempo e um propósito específico, bem específico. Vou dar alguns exemplos. Uma situação de saúde. Uma cirurgia. Acabou de ganhar nenê, ficar lá um mês na casa da mãe para ajudar, ou a mãe na casa deles para ajudar. Por uma situação específica pode. Vou dar um exemplo do meu filho. Ele tinha um aluguel, vencia o contrato, a casa dele era para ficar pronta em setembro. E o contrato vencia em janeiro. 4 meses lá, né? De folga ainda. Venceu o contrato e os caras não entregavam a casa. Eu gostei porque o neto nasceu em casa, curti o neto. Mas eles tiveram que ficar 3 meses com a gente, porque não ficava pronta a casa dele. É pecado? Não. Então assim, nós temos que entender que o bom é que não fique, não more junto. Mas por um tempo, para um propósito, uma circunstância, enquanto fica pronta uma casa, enquanto se resolve uma situação, não é pecado também. Mas a Bíblia fala, deixe pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Porque muitas vezes há interferência. E às vezes na criação dos filhos vai ter também. Então quando Deus diz deixe, é sábio deixar.
Tá? Agora tem, às vezes, um tempo provisório, um momento, sim. E também não vamos ser legalistas ao ponto de dizer, não, não pode. Vai para debaixo da ponte, tua casa ficou pronta, mas a Bíblia diz, não, deixa pai e mãe, então você não vai ficar aqui. Agora, se ele começasse a querer ficar lá 5 anos, ia dar um jeito. Né? Então são por um tempo, por um propósito, não é errado. Agora, quando dá, é importante terem o seu espaço, até para poder crescer e amadurecer. Porque às vezes o marido e a mulher precisam discutir, mas está na casa da sogra, a sogra vai defender o filhinho da mamãe, ou a filhinha. E aí, aí vai corrigir o filho, não, coitadinho. Aí você fala, mas a senhora me corrigia também. Ah, mas você merecia. Mas aí sempre defendeu o netinho. Então, é importante que cada um tenha o seu canto. Mas existem algumas situações que podem permitir esse tipo de situação. Respeite a individualidade e a privacidade dos filhos. Esse é um ponto delicadíssimo. Por quê? A gente precisa de muita sabedoria. Porque os filhos precisam do espaço. Mas também o mundo é perigoso. Então, ele pode ter o espaço dele, ter os amigos dele? Pode. Mas lá em casa todo mundo sabe a senha do celular de todo mundo. Por quê? Quem não tem o que esconder não precisa se preocupar. Quem não deve não teme. Eu e minha esposa tem a mesma senha do celular, pronto. Agora, os filhos, eles têm que ter uma certa liberdade, um certo espaço, mas a gente tem que estar atento aos perigos da internet, da mídia, das redes sociais, dos amigos, não dos amigos, tá? Eu errei aqui. E do mundo. Então, é uma linha muito tênue, muito difícil, muito fina. E a gente precisa de sabedoria. Então, eu vou dar espaço? Vou. Mas calma aí. Não. Tipo assim, eu dou um passo para você, mas eu não dou 1 quilômetro. Os filhos podem sair para comer um X com os amigos? Sim, mas eu quero saber que amigos são. Às vezes era cansativo, eles queriam brincar, mas ele está um pouco maior, mas aqui estamos falando de juventude e tudo. Mas eles queriam você sair para brincar, mas tá bom, mas eu quero que brinque onde eu posso ver. Você se incomoda mais porque a bagunça está na sua casa, mas você sabe quem são os amigos. Ah, nós combinamos os amigos aí, nós vamos comer um X à noite, vamos assistir um filme, nós vamos jogar uma imagem-ação. Que joia, filha, que a minha sala está à sua disposição. Pode ir um dia na casa de outro? Pode, mas calma aí, quem que é a família dele? Ah, não, ela mora sozinha, eu vou lá com ela. Vai não. Não vai não. Pai, mas o senhor não confia em mim? Confio tanto em você quanto em mim. E eu sei do perigo e você não vai. Então, tem que dar um certo espaço? Tem. Eles precisam de lazer, precisam às vezes querer ir no shopping? Sim. Ah, a gente vai assistir um filme com os amigos. Tá bom, que filme que é mesmo? Dá o espaço de ir, mas procure saber o que é. Quando voltar para ele, como foi o filme? Conta para mim. Porque às vezes fala que vai assistir uma coisa e assiste outra. Ah, mas ele tem 20 anos. Tá, calma aí. Tem 20 anos, mas enquanto está aqui em casa, eu tenho que ter alguns cuidados com ele. Então, dê um certo espaço, porque eles precisam, mas um espaço monitorado. Saiba o que está acontecendo. Porque a gente está falando de coisas simples, mas de repente pode ser coisa que vai custar a vida deles. Mas eu vejo também, o Vitor está nessa fase dos 19, eles querem a liberdade, mas eles sentem interiormente a necessidade dos pais estar por perto. Porque... E da aprovação deles. Isso. E eu acho que entra também a segurança. Sim. Porque eles estão saindo de casa, né? Sim. E isso é uma fase difícil, para fora de casa, principalmente quando o lar é bom. Quando é ruim, quando está em briga, eles querem fugir mesmo. Mas quando o lar é bom, eles ficam para cair. E agora? Não pode ser muito bom, porque senão não quer sair. Não, você pode ser bom. E ser bom, muitas vezes, é você dizer, ó, vamos, está na hora. Pode ser bom, não pode ser ótimo. Porque as pessoas têm a ideia de que ser bom é fazer tudo o que querem, né? Mas é isso aí. Que Deus nos dê sabedoria. Tiago 1,5 fala o quê? Aquele que sente falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes prospera. Nós precisamos de sabedoria.
Surpreenda-os. Aí funciona com todas as fases, mas com adolescentes e jovens antes de sair, surpreenda-os com atos de bondade. Provérbios 18, 16, alguém pode ler? Provérbios 18, 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Então, o presente abre caminhos. A ideia é essa. Agora, vamos pensar nos nossos filhos. Às vezes a gente está naquela luta para chegar no coração dele. Principalmente quando a gente tem alguma dificuldade na adolescência ou juventude. Então, alargue o caminho para chegar até o coração deles. Como? Surpreendendo-os com atos de bondade. Pode ser um presente, mas pode ser um passeio. Vamos tomar um lanche juntos. Vamos sentar e assistir alguma coisa juntos. Surpreenda-os com algum ato que vai chegar. Poxa, o pai está legal hoje. A mãe está legal hoje. E uma coisa que é difícil às vezes, nessa fase da vida, principalmente para as mulheres, é que elas estão entrando no climatério e os filhos querendo bater asas e às vezes querendo atenção. Então é uma fase muito turbulenta, porque tem os hormônios dos filhos e os hormônios da mãe oscilando, né? Mas a gente pode surpreendê-los com alguns atos, fazer aquela comida que eles tanto gostam, fazer, sei lá, uma tarde de brigadeiro lá. Eles vão pensar, voltar lá atrás e sentir como era legal alguma coisa. Podemos surpreendê-los com algumas coisas para ajudar a alargar o caminho para chegar perto deles. Muitos pais às vezes, agora vamos mudar o assunto, quando entram em desespero quando os filhos fazem escolhas ruins, certo? Então, agora nós falamos sobre eles saírem, falamos de adolescência, da juventude, antes que eles saiam da porta para fora. Mas como agir quando os filhos, que a gente criou bem, procurou fazer o melhor, de repente fazem algumas escolhas ruins? A tendência é entrar em desespero, tá? Às vezes essa escolha ruim pode ser uma rebeldia, uma ingratidão. Aí pode se complicar como drogas, uma gravidez, um afastamento. Tudo isso vai causar dor, vergonha muitas vezes, tristeza e sentimento de culpa. A gente se culpa. O que eu fiz de errado? O que deu nessa criança? O que vão pensar de mim? Olha só o que meu filho está fazendo. Isso é de vergonha. Às vezes a gente chega a se afastar dos ciclos de amizade. Então, quando os filhos fazem escolhas ruins, como nós devemos agir? Provérbios 10, 1. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. É verdade que o filho tolo vai dar tristeza, certo? E o filho sábio dá alegria. Então é bíblico que vai ficar triste? É. Então, nós temos que ensinar as crianças, sim. A Bíblia fala que ensina a criança e ela não vai desviar do caminho. Mas de repente no meio ele fez uma escolha ruim, porque eles têm o livre-arbítrio e eles vão fazer as escolhas deles. Então, às vezes o filho fazendo uma escolha ruim, às vezes isso pode ser por um longo tempo, às vezes por um curto tempo. Isso traz vergonha e sofrimento para os pais, é bem verdade. E lá em Ezequiel capítulo 18 verso 3, alguém pode ler? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Tá. E pode ler o 2 então, o 2 ao 4, para a gente entender o contexto disso. Que pensais vós, os que usai essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja só, havia na mente do povo de Israel o seguinte: o pai come uma fruta que fica amarrando na boca, o dente do filho vai ficar assim. Tipo assim, o que é ensinado hoje, vamos contextualizar para hoje? Maldição hereditária. O pai era um bêbado, o filho vai ser um bêbado.
tem que quebrar essa maldição na família. E Deus condenou esse tipo de pensamento na nação de Israel. Porque Deus disse que cada um tem a sua responsabilidade individual pelos seus atos. Dá bem claro o texto, não dá? Então vamos pensar na questão dos filhos dentro do que o texto diz. A questão da maldição, que alguns defendem essa maldição hereditária, o que acontece algumas vezes é que, se eu cometo alguns erros dentro de casa, meus filhos vão aprender com o meu exemplo. Isso é consequência do meu mau testemunho, do meu mau exemplo dentro de casa. E não de uma maldição que eu lancei sobre o meu filho. Mas lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, fala que Deus vinga a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Mas se a gente acredita que o sacrifício de Cristo foi suficiente na cruz, e que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, e que toda a maldição foi quebrada lá, então isso não funciona para a gente. Agora, o que acontece é o seguinte: e os erros, as coisas que eu aprendi em casa influenciam o meu dia a dia hoje, sim. Aí eu tenho que começar a mudar a minha conduta, em vez de pôr a culpa no meu pai. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Não, eu tenho que saber a minha responsabilidade pessoal. E os filhos, quando eles fazem as escolhas erradas, eles são responsáveis por essas escolhas. Nem tudo é culpa dos pais. Esse é o ponto. Os filhos erraram, dói, produz vergonha, mas eles também têm a sua escolha pessoal e vão ter que arcar com as responsabilidades da sua escolha. Salomão fala muitas e muitas vezes em Provérbios que o filho escuta, cita que o filho deve escutá-lo, cita sobre o resultado de o filho não ouvir o pai. Então tem várias referências aqui, para a gente não precisar ficar lendo todas. Vamos ler, por exemplo, capítulo 1, verso 15. Alguém pode ler? Depois, tem na apostila, vocês podem ler tudo. 1,15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que ele segue. Meu filho, não vá por esse caminho. 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência. Versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Capítulo 3, filho meu, verso 1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E vai indo, o texto de Provérbios está cheio de versos com esse clamor: filho, ouve, aceite, ande. O nosso papel é ensinar, é alertar, é advertir, mas cabe a eles as escolhas. E são responsáveis por essas escolhas. Depois do filho fazer escolhas ruins, a questão mais importante não é de quem é a culpa, mas sim como agir agora. Muitas vezes a gente tem culpa nessa escolha. Por quê? Às vezes eu não fiquei atento a certas atitudes que ele tinha em casa e não corrigi. Mas o problema agora não é quem tem culpa, porque é fácil, o pai e a mãe, tá vendo? Saiu puro pai. Tá vendo? Se você não ficasse gritando tanto com ele, não virava isso. E eu ficar pondo a culpa no outro. O problema não é esse agora, gente. Nós temos uma coisa mais urgente. Nós temos que agir de uma forma adequada para o problema que nós estamos enfrentando hoje. Vamos parar de se acusar pelo passado e vamos ver como vamos agir agora. Um bom exemplo é a história do filho pródigo. Todo mundo conhece a história, certo? Então nós não vamos ler, você pode ler em casa, o texto está em Lucas 15. Mas quais as atitudes que devemos tomar quando os filhos fazem escolhas ruins? Quais as lições que podemos aprender? Tá? A primeira delas, pensando naquela história, nunca desista de amar. O pai sempre estava lá, de braços abertos, chorando muitas vezes, tá? Coração arrebentado pelo que o filho fez, mas estava lá, de braços abertos. Não desista de amar, esteja sempre com os braços abertos, ou seja, esteja pronta a juntar os cacos dele, porque às vezes ele vai voltar só os cacos,
E aí você vai juntar esses cacos em amor e ajudá-lo para que ele vença os seus erros, para que ele mude de vida. Então, nunca desista de amar, esteja sempre com os braços abertos e creia no trabalho de Deus enquanto ele estiver nas festas e enquanto ele estiver na lavagem também. Porque ele precisou ir para a lavagem. E o que é curioso é que a gente fala assim, ele queria comer a lavagem dos porcos, certo? Nem chega a dizer que ele comeu, ele chegou num ponto de desespero, que ele pensa, puxa, que me dera comer pelo menos essa lavagem. No nível de desespero que chegou. E às vezes, a gente como pais, sabendo que está na lavagem, a gente quer correr e entrar no meio. E às vezes ele precisa ir para a lavagem. Às vezes ele precisa chegar naquele ponto para Deus poder mudar o coração dele. E dói para a gente. Dói muito para o pai ver o filho chegar onde chegou. Mas para aquele filho voltar para o pai e se arrepender e mudar a vida, precisou de chegar naquele ponto. Então quais lições a gente aprende? Nunca desista de amar, esteja com os braços abertos, creia no trabalho de Deus. Quando ele estiver fazendo festa, quando ele estiver fazendo o que é errado, Deus, eu sei do teu poder, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa na vida dele. E creia que Deus também trabalha na hora que ele estiver lá sofrendo, cuidando de porco, na lavagem. Você fala, Deus, eu podia dar uma comida boa para o meu filho, eu podia ter feito, fazer alguma coisa, mas deixa Deus terminar o trabalho na vida dele. Então, temos que crer no trabalho de Deus. Em todos os momentos em que ele estiver vivendo ou o erro, ou as consequências do erro, para que ele aprenda a lição, para que ele cresça, para que ele mude. Última parte, papel dos pais quando os filhos saem de casa. Bom, então é penúltimo, que tem os avós ainda. Os pais devem interceder. Se vai lá para Jó, capítulo 1, verso 5, fala que Jó intercedia e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Então, os pais, qual o papel que a gente tem? Os filhos saem de casa, tem a vida deles, já são casados, tem a casa deles, tem os filhos, tem a família deles. A nossa arma mais poderosa na vida dos nossos filhos é a oração, porque a gente está colocando a vida deles diante daquele, como diz Efésios 3:20, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, eles saíram de casa, acabou nosso trabalho? Não, a gente continua trabalhando em oração, colocando a vida deles diante do Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Também eles podem servir de exemplo. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 2, versos 18 a 21, servir de apoio, desculpa, fala de Ana, que todo ano ela ia ao templo e levava uma capa nova para Samuel. Então, ele já estava fora de casa, embora jovem, muito novo, mas ela não parava de apoiar. Ela pegava, confeccionava uma capa nova e ia e levava para ele. Então nós podemos servir de apoio, sim. Às vezes é no início de uma profissão, da formação, é apoio, não é fazer tudo por eles, mas ajudar a se estabelecer em algum momento. A gente pode dar apoio? Pode. O que não pode é fazer tudo por eles. Mas ela estava lá levando a capa. Às vezes tem uma necessidade, sei lá, ela ganhou nenê e o nenê ficou internado uns dias. Poxa, não custa eu ir lá, às vezes ajudar a pagar uma conta que foi uma necessidade, foi uma emergência, não foi uma loucura financeira que fizeram. Ele está fazendo um negócio e eu posso ajudar ali com alguma coisa para ele começar aquilo. Esse apoio não é errado. O que é errado é a gente fazer tudo por eles. Então a gente pode dar apoio, mas antes do apoio, principalmente, é o orar, interceder pela vida deles. Outra coisa que a gente pode dar não é só o apoio financeiro, mas pode ser o apoio moral, palavras de incentivo, de ânimo, de apreciação. Ele fala, vou começar isso, vou fazer aquilo. Se você vê que é uma coisa que pode ter esse fundamento, filho, vai sim, vamos lá, Deus vai te ajudar, a gente vai orar por você. Então dê aquele apoio de incentivo, de ânimo, para que ele consiga. Você consegue. Os pais podem e devem ser conselheiros. Veja só que isso não é se intrometer, mas dar conselhos. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo,
mas na multidão de conselheiros há segurança. E eu vou abrir um parênteses aqui para explicar essa questão da multidão de conselheiros, porque algumas pessoas têm uma ideia errada. As pessoas acham o seguinte: eu tenho que pedir conselho para várias pessoas, e aí se todo mundo dizer a mesma coisa, eu tenho segurança para agir. Não é assim que pensam? Mas não é isso que a Bíblia fala. Quando você pede conselhos para várias pessoas, as pessoas vão falar para você de vários ângulos diferentes daquilo que elas estão vendo. Isso abre a nossa mente para que a gente veja essa decisão que a gente vai tomar por vários ângulos, por várias maneiras, para que a gente tome uma decisão sábia. Uma ilustração simples é comprar um carro. Eu quero trocar de carro, e aí alguém fala assim para mim, chega um e fala para mim: Valdir, ó, pega um Palio, o Palio é um carro forte, ele aguenta estrada de chão, você vive lá na aldeia e ele vai ser bom para você. Aí o outro fala: você ficou louco pegar um Palio? Pega uma carroça, pega um carro mais confortável. Pega um carro que anda bem na estrada, que tem porta-malas, pega um Corolla. Aí o outro fala: não, mas Corolla é muito baixo para estrada de chão. Pega uma SUV, porque aí você vai ter porta-malas grande, um carro grande. Aí o outro fala: mas você vai pegar uma SUV, vão te riscar tudo o carro lá. Tá vendo? Eu pedi 3 conselhos, veio tudo diferente. Mas me abriu a mente. O que eu preciso? É um carro confortável, é um carro alto, é um carro maior, é um carro com porta-malas grande, ou é um carro para o meu trabalho? À luz desses vários conselhos, eu abri minha mente, vi por vários ângulos, aí eu tenho como tomar uma decisão sábia. Essa é a vantagem dos conselhos. 15:22. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. 24:6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com os conselheiros se obtém a vitória. Você quer ter vitória? Ouça conselhos. Agora tem gente que quando dá um conselho acha que a gente é obrigado a fazer aquilo que ele falou. Não, ele é um instrumento na ferramenta que Deus nos dá de abrir a nossa visão para ver a questão de vários ângulos diferentes. Então, é bom conselhos, a gente como pais deve ser conselheiros dos nossos filhos, tá? Provérbios está cheio de conselhos que o pai dá. E a gente citou: cuida, viva, olha o capítulo 19, verso 20. 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ouça conselhos, aceite instruções, você vai ser sábio. Aquela pessoa que não ouve conselhos, ele acaba fazendo muita bobagem na vida. E aí, quando a gente olha sobre conselhos, é diferente da ordem. Os pais, quando os filhos saem de casa, eles não dão ordem e determinação. Eles dão conselhos. É um conselho amoroso de quem quer ver o filho bem. Quer ver o melhor para ele. Os netos, agora vamos lá para os avós. Chegou a minha fase. E vai chegar de vocês um dia. Os netos são uma bênção do Senhor, são coroa. Provérbios 17:6 e Salmo 128. Provérbios 17:6 primeiro. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Coroa dos velhos, né, são os filhos dos filhos. Chega uma hora que você olha e aquilo é um prêmio que Deus dá para a gente. E é bom ser vô, porque quando está aprontando, você entrega para o pai e fala: filho é teu, só fica com a parte boa, né? Mas é coroa, é uma alegria, é um presente de Deus. Salmo 128, só uma curiosidade, já teve gente que fala assim: ah, mas por que não é salmos e salmo? É que o livro dos salmos é composto por 150 salmos, então cada um é um salmo. Então isso daí para mim tanto faz por salmos ou salmo, mas tecnicamente seria o Salmo 128, versos 5 e 6. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, é bênção de Deus, é coroa de Deus, é galardão de Deus, os netos. Então, o que nós temos que fazer? Qual o papel dos avós, já que é uma bênção que Deus dá? Nós temos que aprender a envelhecer com graça e gratidão, para não sermos velhos ranzinzas, chatos, que implicam com tudo. E é fácil acontecer isso. Garanto que já veio um monte de imagem de pessoas na sua mente, quando lê esse texto, quando fala de velhos ranzinzas.
Nós temos que aprender a viver debaixo de graça de Deus. Esse texto de Colossenses fala de um modo geral, não sobre a vós, mas sobre essa necessidade de aprendermos a viver debaixo da graça de Deus, uma vida grata a Deus. Alguém pode ler Colossenses 3,16. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Essa regra serve para a vida inteira, inclusive para envelhecer. A palavra de Deus habitando em nós, vivendo uma vida de gratidão, de amor a Deus, para não vivermos vidas amargas e sermos velhos ranzinzas. Isso funciona para tudo. Uma regra básica. E aqui não é só para ser vô, não. É para envelhecer de uma forma saudável. Segundo, temos que entender que não devemos interferir na criação dos filhos. E esse interferir pode ser de duas formas. Você não vai fazer nada com esse moleque aqui? Ou, não, você não vai corrigir meu netinho não. Ou, do tipo assim, por que você vai fazer isso com ele? Mas mãe, a senhora me corrigiu também. Ah, mas você merecia. E aí o vô começa a olhar com outro olho. E aí, às vezes quer interferir. Pode estragar os netos, dando tudo o que eles querem. Não devemos estragar os netos fazendo todos os gostos deles. Dizendo sim para tudo. E vocês duas aí, vocês estão com os nomes na cabeça aí, eu sei. Eu não vou falar aqui não, que está filmando, tá? Eu conheço vocês duas. Tá? Dizendo sim para tudo. Principalmente porque os pais já dizem não, né? Defender os netos, então a gente tem que cuidar, a gente não pode interferir, tem que respeitar, senão a gente tira a autoridade dos pais. Os avós podem e devem ser o quê? Intercessores, como o texto de Jó. Tem que interceder pela vida dos netos, dos filhos. É o mesmo que funciona para quando os filhos saem de casa, funcionam também para os avós. Interceder pela vida deles, que eles tenham sabedoria, que os filhos tenham sabedoria e firmeza para criar os filhos ou os nossos netos. Tem que orar pelos netos, pela salvação deles, desenvolvimento de caráter, pela carreira, para que o Senhor os livre do mal, pelo casamento deles com pessoas que realmente vão amar o Senhor. Tem muitas coisas que você pode fazer pelos netos na oração. Tem que ser educadores, e educador aqui não é que a responsabilidade é dos avós, a responsabilidade é dos pais, mas os avós podem ser uns agentes que ajudam muito nisso. 2 Timóteo 1, 4 e 5 fala de Timóteo, que a fé que Timóteo tinha, primeiro habitou na mãe e na avó. Vamos ler ali esse texto? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo-me à memória a fé não fingida não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Veja que a fé da avó transformou a vida da mãe, que transformou a vida de Timóteo. Capítulo 3, versos 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, Timóteo foi ouvindo sobre a palavra. E quem fez isso? A mãe Eunice e a avó Lloyd. Então, os pais têm a responsabilidade, mas os avós podem ajudar e muito. Crianças gostam de histórias. Isso é uma grande oportunidade para a gente influenciá-los de uma vida positiva para a vida deles. Falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus,
fazendo com que eles olhem para as coisas de Deus, é sentar e contar a história para eles. Use a Bíblia, mostre as histórias da Bíblia para eles. Podemos ensinar os netos sobre salvação, podemos aproveitar o tempo com eles para contar as histórias da Bíblia, falar de ensinos, de princípios bíblicos, ensinar sobre a vida, sobre o mundo e sobre os perigos. Salmos 78, versos 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não fossem como seus pais. Então, olha só, uma geração passando para outra geração. É isso que é o princípio de Deus, contar os grandes feitos de Deus. As histórias bíblicas são ricas para mostrar isso para os nossos netos. E aí, olha só, ensine os netos a decorar versículos, desde pequenininho. Tudo bem que não precisa pegar um versículo que tem 15 linhas, mas pode ensinar uma partezinha. Mas com 3, 4 anos, ele já pode citar versos de cor. Isso vai alimentando a mente deles. Conte as histórias da Bíblia para eles. Cante com eles. O louvor ao Senhor deve ser ensinado desde pequeno, para que não entre na mente deles a podridão do mundo. Por quê? Você já entrou em uma loja e aí tem aquela música podre tocando, e você ouve uma vez só e parece que aquela porcaria fica a semana toda no seu ouvido? A música tem essa força. Então vamos usar essa força para o lado positivo. Por isso que a Bíblia fala dos louvores ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala de passar uma geração para outra. E uma ferramenta para passar essas informações é o ensino e a outra é o louvor. Nossos filhos precisam aprender a cantar e ir nos corinhos. Eles são pequenininhos, têm 1 ano e meio. A coisa mais fofa do mundo é você ensinar um corinho com alguns gestos e eles estão repetindo gestos. E falando pela metade, falando de errado, mas eles estão começando a ser alimentados naquilo. Qual o legado que os avós podem deixar para os netos? E aí eu quero abrir um parênteses. Tem um livro muito bom sobre esse assunto que chama O Legado dos Avós. Tá? Muito bom o livro. Então qual o legado? Primeiro é o legado de temor ao Senhor. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, o que teme ao Senhor se torna uma fortaleza segura. E é um refúgio para os filhos. Nós temos que temer ao Senhor, porque aí vamos ser um refúgio para essa geração. Então, um legado de temor ao Senhor. E é nesse temor que a gente tem um forte amparo. Nossos filhos e netos somente terão segurança no temor do Senhor. E isso deve ser transmitido por nós para eles. É ali que tem segurança. Um legado de andar com Deus. Tiago 2,23 fala que Abraão andou com Deus e foi chamado amigo de Deus. Os nossos filhos, nossos netos, eles têm que olhar para a gente e eles vão conhecer o Valdir, que é um ser humano, que às vezes erra, que tem que voltar e pedir perdão, mas eles têm que olhar na gente pessoas que amam o Senhor e querem andar com Ele. Eles têm que ver isso nas nossas vidas. Então a gente tem que deixar esse legado. Os netos olharem para os avós e ver, o meu avô queria andar com Deus, o meu avô amava a Deus, o meu avô me ensinou histórias da Bíblia, me ensinou a louvar a Deus.
Um legado de vida de fé. Deuteronômio 32, versos 7 e 8. 32, versos 7 e 8. Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu as nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. A geração mais antiga é a fonte de informação sobre o que Deus já fez. E olha, nós confiamos em Deus e Deus abriu o mar, e Deus pegou e deu a terra para a gente, e mostre como que Deus agiu na sua vida. No caso aqui falando da história de Israel, mas pode ser na nossa. Olha, aconteceu isso comigo quando eu tinha a sua idade. Quando eu tinha 5 anos, foi quando eu entendi a palavra de Deus e eu criei em Jesus. Você quer saber como foi? Eu conto para ele. E quando eu tinha 13, 14 anos, aconteceu isso lá na escola e meu pai me deu esse versículo e isso me ajudou. Uma vez aconteceu uma injustiça e deu um problemão e perguntaram para mim o que aconteceu. Eu falei, foi isso. Aí todo mundo ficou bravo comigo. E aí eu fiquei triste. Aí meu pai chegou e leu um verso que nunca mais eu esqueci para mim. Nunca mais esqueci. Compra a verdade e não a vendas. Lá em Provérbios. A verdade tem um preço, mas vale a pena pagar o preço pela verdade. Então, foi uma circunstância ruim de vida, que o meu pai chega e me encosta em mim e dá um versículo que marca a minha vida. Isso já tem quase 40 anos. Mas vale a pena. Hã? Como que é? Fala assim, compra a verdade e não a vendas. Eu vou abrir lá, porque aí a gente lê bem certinho. Deixa eu ver, acho que é 17, deixa eu ver. 23. Deixa eu achar a referência aqui. 23. Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23. Tá? E olha só, o que é interessante, ele só falou para mim, foi bom que você falou a verdade, e a verdade às vezes tem um preço a ser pago, mas vale a pena pagar o preço pela verdade. Pronto, marcou minha vida, 40 anos depois eu lembro. Também a gente pode pegar e deixar para eles um legado de vida que anseia pela comunhão com o Senhor. Como a corça, Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Ter sede de Deus, eu anseio por aquilo. Então, nós podemos deixar gravado na vida dos netos um legado que teme a Deus, que anda com Deus, que procura fazer a vontade de Deus, de uma vida de fé e de uma vida de comunhão com Deus. Deus deixa princípios para todos nós, para todas as fases da vida. E aí eu queria encerrar agora uns 5 minutinhos, passando pelo principal, voltando nas primeiras lições, que a gente já falou hoje de adolescentes, desses últimos, e só lembrar para a gente, encerrando o estudo, que primeiro de tudo é o valor da palavra de Deus, ela é o guia, ela é o alicerce para a gente criar filhos. Também quando tiver disputa, dilemas entre o que eu penso e o que me ensinam, o que eu penso que a mídia diz, o que eu penso e o que a minha esposa pensa, ou o outro pensa, a gente vai para a palavra e seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Eu vou mandar para pôr no grupo que a gente tem do estudo, os PowerPoint todos, tá? E a apostila com as correções, que algumas coisinhas eu fui vendo e já fui corrigindo. Então hoje à noite já apoio isso e o vídeo eu vou pôr mais para o final da semana. Também a gente viu que os filhos são como flechas na mão dos valentes. Nós temos que apontar os nossos filhos na direção correta, na direção de Deus. Aí na segunda parte a gente foi vendo sobre que não é só criar filhos bonitinhos, mas conduzi-los a chegar no coração deles, que é o âmago do comportamento, para conduzi-los até Deus. Então nós temos uma autoridade dada por Deus que deve ser exercida.
Filho com 2, 3 anos, com 5, com 15, não deve discutir com o pai em condição de igualdade. Deus nos colocou em posição de autoridade, devemos exercer essa autoridade. Mas também ao exercer, nós temos que pensar não como tiranos, como ditadores, mas chegando no coração deles e pastorear o coração deles, alimentando, curando as feridas e conduzindo-os para o lugar correto, que é na direção do Senhor. Entendendo que vão existir influências que moldam, mas como um barco à vela, o que importa não é para onde o vento está soprando, mas é a direção que eu coloco a vela para conduzir o barco onde eu quero. Então vão ter influências, mas eu devo conduzir para a direção certa. Criar filhos não é fácil. E uma definição de criar filhos é treiná-los na direção de Deus, em direção a Deus. Falamos sobre disciplina, que tem disciplina corretiva e punitiva. Corretiva é o seguinte: você fez isso, você vai apanhar. A diretiva, ela é diferente. A punitiva, você vai sofrer isso. A corretiva ou diretiva é o seguinte: você fez isso, você vai sofrer as consequências disso, porque eu quero te trazer de volta ao caminho aqui. A ideia de correção não é punição, a ideia de correção é colocar no caminho certo. Mais uns 2 minutinhos eu termino. Temos que descartar métodos não bíblicos, porque está cheio por aí, e focar nos métodos bíblicos, que envolvem vara e comunicação. E quando fala dos dois, vara e comunicação, está falando o seguinte: eu vou falar com meu filho, vou mostrar, vou conduzir, vou direcionar ele, vou mostrar o caminho, vou explicar porquê, vou mostrar as consequências, eu vou estar o tempo todo mostrando essas coisas para eles. Mas quando ele errar, eu vou advertir, ele persistiu, ele tem que ser corrigido. Às vezes vai ser um castigo, às vezes vai ser umas varadas no traseiro. Para quê? Para que ele aprenda as consequências e aprenda que aquelas verdades que foram comunicadas têm que ser aplicadas para a vida, porque depois traz consequências para a vida. Então, se eu quero criá-los bem, eu devo usar da comunicação abundante dentro do que Deus diz, e muitas vezes o exercício da vara, da correção. Às vezes vai ter que ser um castigo, e às vezes vai ter que ser umas varadas numa região apropriada, 2, 3, ele vai ver: opa, o mundo não é como eu quero, eu tenho que aprender. E aí a gente vai estar conduzindo-os ao lugar certo, na correção, na disciplina corretiva, colocando eles de volta no caminho. Porque o nosso propósito não é que eles sejam fofinhos que nunca erram, mas é usar a vida deles para que eles lá na frente amem o Senhor, e eu vou colocar eles nesse caminho. Gente, prazer estar com vocês.